O espelho. Patrícia ficou tão feliz com seus achados. Ela estava passeando com seu cachorro no bairro e viu uma venda de garagem. Havia tantos itens vintage que seus olhos brilharam. Ela ligou para o marido e pediu que ele viesse com o carro para buscá-la e pagar por suas coisas. Mesmo que alguns itens estivessem danificados, ela conseguiria restaurá-los e vendê-los por um bom preço em sua loja online. Suas peças eram todas feitas à mão, então eram valiosas. Ela era uma verdadeira artista. Seu marido Kevin foi seu grande apoiador. Ele trocou seu carro por uma caminhonete para transportar suas peças e qualquer coisa que ela precisasse. Ele sempre vai quando ela liga. Leva ela onde quer para procurar peças, em lojas de penhores, vendas de garagem. Enfim, Kevin queria vê-la feliz. Ela foi abençoada. Eles tinham 3 meninas. Apenas a mais nova, Bella, ainda morava em casa, terminando o ensino médio. As outras 2, Greta e Debbie, estavam na faculdade. A primeira na faculdade de Direito e a segunda tinha acabado de começar o primeiro ano, planejava ser arquiteta. Ela comprou muitos móveis naquele dia, muito trabalho bom para fazer. Mas sua peça favorita era um espelho. Era um espelho de corpo inteiro, maior do que o normal. Era oval, com uma moldura dourada que tinha esculpido alguns dragões cercando o espelho e formando o que poderia ser comparado a um Ouroboros. Mas os dragões estavam enrolados uns nos outros. Era uma peça muito bonita. Tão bonita que Patrícia estava pensando em não a vender. Havia pouca reforma a fazer na pintura da moldura e ela pagou apenas $50 por ela. Ela poderia ficar com o espelho para si mesma sem prejuízos. Ela tinha um grande closet em seu próprio quarto, então ela podia usar o espelho para decoração e trocar seus puxadores de gaveta por dourados para combinar. Patrícia estava tão animada com o espelho que sua reforma pessoal era a prioridade, para depois trabalhar nas peças vendáveis. Ela estava tão admirada com o espelho. Você poderia dizer que ela estava apaixonada por ele e parecia perfeita com seu closet. Bella também adorou o espelho e sugeriu que sua mãe tentasse encontrar uma peça semelhante para ela também. Ou talvez alguns espelhos de mão com o mesmo estilo para as 3 meninas, para que pudessem ter peças combinando. Elas tiraram fotos no espelho, trocando de roupa e fazendo uma sessão de fotos, se divertindo muito e Kevin feliz apenas observando sua família se divertindo. Era perto do dia de ação de graças e as meninas voltariam em breve, então Patrícia fez o que sua filha sugeriu e comprou espelhos de mão semelhantes para elas. Elas adoraram o presente e ficaram admiradas pelo espelho também. Então foi a vez delas de fazer a sessão de fotos e elas se divertiram mais um pouco. Mas depois de algumas horas, elas tiveram que parar porque Greta estava se sentindo muito cansada e quase adormecendo nos puffs do closet. No meio da noite, Patrícia acordou com vozes e não entendeu de onde vinham. Ela seguiu o barulho e encontrou Greta sentada na frente do espelho. "O que você está fazendo, querida?" ela disse. "Nada, mãe. Na verdade não sei. Talvez eu tenha andado sonâmbula", Greta disse rindo. "E quem estava com você?" "Eu ouvi mais vozes?" Patrícia perguntou preocupada. "Oh, mãe, você provavelmente sonhou com isso." Greta se levantou, beijou as bochechas da mãe e disse: "Boa noite", antes de ir para a cama. No dia seguinte, todos acordaram, menos Greta. Eles gostam de tomar café da manhã juntos. Então Patrícia pediu para Bella ir acordar sua irmã. Bella voltou depois de alguns minutos dizendo que Greta não estava em sua cama, que estava intocada como se ela não estivesse lá desde ontem. Era muito estranho. Então elas a procuraram em todos os lugares da casa, nos arredores, e até perguntaram a alguns vizinhos se tinham visto Greta naquele dia, mas não obtiveram resposta. Elas estavam prestes a chamar a polícia quando ouviram Greta rindo no andar de cima e a encontraram sentada em frente ao espelho, como se ela nunca tivesse desaparecido. Patrícia a abraçou e perguntou o que aconteceu, mas ela não entendeu do que elas estavam falando. Ela foi para a cama, sonâmbula, e foi isso. Patrícia mostrou as horas, e ela finalmente entendeu que havia algo errado. Ela não conseguia se lembrar de onde estava ou o que estava fazendo todo esse tempo. Então, Patrícia perguntou do que ela estava rindo alguns minutos antes, e ela também não conseguiu responder. Temendo por seu bem-estar, Patrícia queria levar sua filha ao hospital, mas ela não queria ir.
Greta estava tentando se lembrar de suas memórias daquele dia, mas apenas alguns flashes surgiam. Uma mulher, linda, um livro antigo, um homem que parecia bravo, mas era encantador, um incêndio. Tudo era realmente estranho e nada que ela pudesse reconhecer claramente. Então, eles decidiram ficar de olho em Greta e ter certeza de que ela ficaria bem. Greta tinha que ficar com um deles, o tempo todo, até mesmo para ir ao banheiro. Mais tarde, naquela noite, Greta iria dormir com sua irmãzinha em seu quarto, só para ter certeza. Debbie tentou colocar seu colchão lá para que as três pudessem ficar juntas, mas o espaço não era suficiente. Então ela ficou no corredor, em frente à porta do quarto. Eles foram dormir tarde depois de assistir TV juntos, e não demorou muito para que eles ouvissem os gritos inesperados. Patrícia acordou num pulo e correu para suas meninas. Eles estavam no closet, Bella segurando uma perna, Debbie a outra perna de Greta, que estava metade dentro e metade fora daquele espelho. Patrícia e Kevin ajudaram a puxá-la para fora, e eles puderam ver seu reflexo do espelho sobreposto com a imagem de um outro casal. Eles conseguiram puxar Greta para longe daquele espelho e ela ainda estava dormindo, pelo menos por mais alguns segundos. Quando Greta acordou, ela estava murmurando: "Eu vou, eu prometo." Mas ela não conseguia se lembrar do que aconteceu ou o que sua frase significava. Kevin imediatamente pegou o espelho e o levou para fora para o quintal e o jogou no chão com toda a sua força. O espelho quebrou em alguns pedaços. Então ele pegou seu martelo e quebrou em pedaços bem pequenos e finalmente jogou no lixo. Eles não sabiam o que acontecia, mas ele não queria descobrir, só queria ajudar sua filha. Na noite seguinte, tudo estava normal. Nada de extraordinário aconteceu, e eles tomaram café da manhã juntos, sentindo-se aliviados por Greta estar segura. Debbie tinha um avião para pegar, e Greta iria dirigir de volta para sua faculdade, a algumas horas de distância. Então, eles se despediram na porta da frente, e enquanto Kevin levava Debbie para o aeroporto, Bella e Patrícia decidiram assistir a um filme e relaxar. Elas estavam escolhendo o filme quando, de repente, a TV desligou. Patrícia ligou-a novamente, e quase imediatamente ela desligou sozinha. Elas olharam para a tela e puderam ver a mulher do espelho olhando para elas e batendo na tela pela parte de dentro. Elas gritaram e correram para o quarto de Patrícia para ligar para Kevin. Quando ela pegou seu smartphone, a imagem daquele homem estava refletida na superfície, fazendo Patrícia jogar o aparelho longe, em desespero. Elas estavam assustadas e não demorou muito para que as imagens do casal começassem a se formar no vidro das janelas. Estavam lá, olhando para elas com olhos tristes. Patrícia começou a gritar com eles, perguntando o que eles queriam, quando Bella teve uma ideia. Ela correu para o quarto e voltou para a mãe com seu espelho de mão, aquele inspirado no original. Ela olhou para o espelho e perguntou: "O que você quer?" Ela repetiu 3 vezes antes que a mulher aparecesse, apontando para o closet. Patrícia e Bella estavam de mãos dadas e caminharam lentamente para o closet, com medo de ver o espelho novamente. Mas não havia nada. A mulher continuou apontando para uma direção que parecia ser da penteadeira. Ela então desapareceu do espelho de mão para ser visível no espelho da penteadeira e começou a desenhar algo com os dedos. Patrícia disse: "Não consigo entender o que é. E você, Bella?" E como se tivesse apenas uma intuição, Bella começou a bafejar no espelho. Quando ela deu um passo para trás, era possível ler uma mensagem. Ela prometeu: "Fique segura, não dirija." O telefone começou a tocar e Patrícia de repente ficou com medo de atender. Bella pegou para ela e atendeu no viva voz. "Olá, você é a Patrícia Delora?" "Sou eu sim, quem está falando?" "É da polícia, senhora Delora, lamento lhe dar essas notícias, mas sua filha Greta sofreu um acidente de carro e infelizmente não houve sobreviventes."